conheço alguns, não conheço todos, mas assim, eu sou o Jefferson. Atualmente eu estou presidente da Associação Alphaville, sou marido da professora Regina, para ficar mais fácil. Nós, no último dia 16 de maio, recebemos a visita do deputado Aliel Machado no condomínio. E assim, não foi uma reunião do Terras Alphaville, porque eu já ouvi na imprensa, né, que era uma reunião do Alphaville pedindo alguma coisa para o Aliel. Na verdade, já me procuraram, já passei que essa informação estava errada. Nós tivemos uma reunião lá onde estavam representantes da UTFPR, estavam representantes da Frisia, tinha representante da DAF, todos os nossos condomínios no entorno estavam presentes, o Porto Carvalho, o Porto Belvedere, Terra Nova, Canaã. Então, nós tivemos ali um número de pessoas bem interessante e vários segmentos. O pessoal da Iapó estava lá, o pessoal da Van Houten, o pessoal da Cargill. Nós procuramos as lideranças políticas, porque me perguntaram também por que esse ou aquele. Não, nós não tivemos preferência em candidatos, procuramos as lideranças e quem nos respondeu como liderança política do nosso município foi o deputado Aliel Machado. Nós procuramos todos, demos oportunidade a todos para a gente poder levar as demandas e como o Rantum colocou bem, ele é meu vizinho, né? Nós moramos no Terras Alphaville e temos uma grande dificuldade de trânsito entre a rotatória da UTF até a saída da cidade, né? E o caso da nossa demanda junto ao deputado federal também, só trazendo para que vocês entendam, a nossa demanda que foi entregue um documento para o deputado foi falando sobre a rotatória da UTFPR, para que se melhore os acessos, que a gente tem muita dificuldade hoje em transitar aqui nesses acessos da UTF. Então, o que a gente mais bateu em cima ali foi a questão dessa UTF, da rotatória da UTF. Então, a nossa cidade tem um parque industrial amplo, está crescendo bastante. No ano de 2022 e no ano de 2023, os investimentos que a gente teve aqui no entorno nosso aqui, que é o caso da maltaria e da fábrica de garrafas, eles chegam quase na casa dos 5 bilhões. Foram um investimento dentro do município de Ponta Grossa que representou mais de 30% do investimento que veio para o Estado. Então, foi um investimento bem significativo e o fluxo só cresceu. Então, além da gente ter esse problema que da linha de trem para frente pertence ao Estado, não pertence ao município. Então, nós temos bastante dificuldade nas nossas demandas. Então, é por isso que a gente tem procurado todas as autoridades aqui da nossa cidade para poder melhorar. Só que, assim, a gente procurou fazer uma apresentação explicando o que nós geramos de investimento para o município, o que nós geramos de emprego e o que nós geramos de tributos, seja para o governo municipal, para o governo estadual e para o governo federal. Então, só exemplificando, esses números que eu estou passando para vocês foram me passados pelo pessoal das empresas. A DAF hoje conta com 1.000 colaboradores. A Frisia também na casa de 1.000 colaboradores. A Agrária, ela colocou aqui 100 colaboradores. Por sua vez, nós temos mais de 500 pessoas trabalhando no pátio de construção, da construção aqui da nossa maltaria. Então, nós temos um fluxo de gente muito grande lá. E nós temos a Anicim, em função, até a minha nora trabalha na Agrária, era uma das engenheiras. Recentemente, o pessoal da diretoria da Anicim esteve lá na maltaria, já fazendo contato com as construtoras, com as empresas, as empreiteiras. Então, é uma obra que também está para começar. Ela vai ficar bem ali na saída do viaduto Pedro Vosgrau, que é esse viaduto que nós temos aqui, que nos ligam à Avenida Monteiro Lobato, ou a continuidade da PR-151, como queiram chamar, e sai ele na PR-151. Então, assim, a tendência de crescimento do fluxo é muito grande. E fora essas indústrias, a gente tem uma concentração de população aqui muito interessante que eu quero passar para vocês. Ah, tá. Aqui também tem a fábrica de garrafas. Por coincidência, eu tenho um primo que trabalha com os fornos de vidro. E a gente estava conversando, ele é de São Paulo, ele representa uma multinacional americana nesse trabalho. A geração de mão de obra de uma empresa como
como essa aqui, em função da alta temperatura dos fornos, é muito grande o fluxo de mão de obra que existe em uma fábrica dessa. Então existe uma estimativa, porque são turnos pequenos que eles têm que trabalhar devido às temperaturas, o pessoal que dá manutenção, tanto o pessoal que vai trabalhar interno na fábrica. Então ela já tem uma expectativa aqui de gerar emprego na casa de 500 pessoas, empregos diretos. Pois bem, então todas essas instalações importantes, a gente tem aí que os condomínios. Eu fiz uma pesquisa breve em 4 condomínios, que eu tive a oportunidade, conversei com todos os síndicos desses condomínios, visitei todos eles. Eu vou citar 4 condomínios que eles entregaram as obras prontas, não são condomínios como o nosso que nós moramos, que você compra o terreno e faz a construção. Mas esses condomínios, o Porto Carvalho, o Porto Belvedere, Terra Nova e o Canaã, nós fizemos uma estimativa por famílias, em cada um, nós temos aproximadamente 12 mil pessoas morando nesses 4 condomínios. Então, é um fluxo, é uma pequena cidade do Paraná hoje, só em 4 condomínios. Então, essa rotatória vem estrangulando cada vez mais o seu fluxo e o seu trânsito em função desse crescimento populacional também. Aqui, para exemplificar um pouco, aqui todas essas marcas aqui são os nossos condomínios e aqui é a nossa famosa rotatória. Bom, eu só fiz como eu estou síndico lá no condomínio, nós temos 692 lotes no Terras Alphaville, que são lotes residenciais. Fora isso aí, nós temos mais 50 lotes comerciais, totalizando 742 lotes. Nós temos 168 edificações concluídas. Através do Metro CUP, a gente fez uma avaliação que foi feito um investimento nesse tempo que nós estamos lá, de 132.449.000, só dessas obras. 98 edificações estão em obras. Baseado também no CUP, a gente chega num investimento na casa de 80 milhões. Então, nós hoje, na portaria do Terras Alphaville, nós temos um leitor facial, que nós conseguimos fazer o controle de quantas pessoas entram. Nós tivemos um pico máximo lá de 729 pessoas dia, mas a média nossa diária é 618 trabalhadores. Estão nesse rol de trabalhadores aqui pedreiros, encanadores, eletricistas, diaristas, empregadas mensalistas, que geralmente estão dentro do nosso condomínio. Fora isso aí, a gente tem também a visita de marceneiros, engenheiros, arquitetos. Então, ele movimenta bastante. Para minha surpresa, a gente foi aprofundando a pesquisa. Os restaurantes, nós temos 4 pequenos restaurantes aqui no entorno da rotatória. Eles entregam no condomínio nosso, e aqui eu posso falar até do Bosque Mistral, que está em investimento também ali, uma média de 400 unidades de marmita por dia, os trabalhadores que estão. Então, também são pequenas empresas que estão no nosso entorno que dependem também desse movimento para continuar gerando empregos. Mas aqui eu fiz só uma estimativa do que nós podemos chegar de habitantes e do que nós temos em dinheiro. Aqui nós temos, em frente ao Terras Alphaville, foi lançado recentemente, acredito que todo mundo viu, o Jardim Alfa. O Jardim Alfa possui 449 terrenos. Desses 449 terrenos, agora no início do mês de maio, foi liberado para que esses terrenos possam começar a ter construções. O condomínio acabou de formar o seu conselho diretor, o seu conselho fiscal para poder dar início, contratou também a empresa de arquitetura que vai liberar essas obras. E no Alphaville é comum, tanto no Terras Alphaville como no Jardim Alfa, se fazer uma sondagem de solo antes de começar uma construção. Então, esse condomínio já tem uma estimativa de terrenos que foram feitos, 28 sondagens de solo, que consequentemente são projetos que já estão em análise para ser aprovado para iniciar a construção. É uma previsão nossa ali no Jardim Alfa que a gente chegue ainda até o final do ano em torno de 80 obras começando naquele lugar. Ou seja, 80 obras, a gente vai falar em aproximadamente 320 trabalhadores. O nosso cálculo é mais ou menos uma média de 4 trabalhadores por obra. Então, só para que vocês tenham uma noção, com 600 que eu tenho ali, mais 300, a gente está falando em 1.000 empregos diretos. Sem levar em consideração, esse pessoal tem que almoçar todo dia, esse pessoal precisa receber e vem movimentando muito o nosso mercado aqui no entorno.
Aqui nós temos também o residencial Van Wyck. Para quem não sabe, na hora que você está na continuação aqui, como se estivesse indo para a UTF-PR, você vai ver ali no seu entorno que tem um pequeno condomínio ali, chamado Van Wyck, ele tem 205 lotes. Já tem até algumas obras. Ficam perto ali da Copel, tem uma associação bem próximo da rodovia. Tem uma entrada aqui. 205 lotes nós prevemos ali que pode chegar a 615 habitantes. A gente tem multiplicado, só para vocês saberem os valores, 3 pessoas por casa. É a conta que nós temos feito. Aqui o residencial Porto Carvalho, eu tive conversando com o pessoal, tem 340 residências, uma população estimada de 1.020 habitantes. O condomínio e resort das Araucárias é um condomínio que está em formação, está aqui na Antônio Saad, próximo ao Terra Nova, já começou a venda dos terrenos, são 241 terrenos. Uma infraestrutura para esse condomínio ficar pronta é um investimento na casa de 40 milhões, entre toda a estrutura do condomínio que é feita, entre asfalto, esgoto, iluminação pública, e sem levar em consideração que nós falamos na possibilidade de mais 723 habitantes nesse pequeno espaço. O condomínio Porto Belvedere, ele tem 380 residências, uma população estimada de 1.140 pessoas. Eu estou passando toda essa questão da população e da estimativa para vocês entenderem o gargalo que é a nossa rotatória. Aqui nós temos o condomínio Terra Nova, com 480 residências, uma população estimada em 1.440 pessoas. Nós temos o condomínio Moradas, com 620 residências e uma população estimada em 1.860 pessoas. Como eu disse no início, eu fiz uma conta só desses 4 condomínios, a gente tem aproximadamente 12 mil pessoas hoje. Aqui é o lote Mistral. Ele tem 288 lotes, estimamos aqui 864 habitantes. Residências prontas. Aqui a gente fez aqui um levantamento também em cima do metro cúbico. 2.498.000. Residências em obra, 11.755.000. Um investimento inicial aqui num condomínio que está começando, em torno de 14 milhões. Esses 14 milhões e mais o investimento do Alphaville, também nós fizemos algumas contas do montante que isso gera em impostos, porque todas as obras, elas compram materiais de construção, elas compram todo tipo de serviço. Então você tem ali vários tributos que estão inclusos aqui, que seria o ISS-QN dos trabalhadores, seria o PIS, o COFINS, contribuição social, seria, em alguns casos, que se faz a compra direta, IPI. Então a gente tem uma carga tributária bem significativa. Aqui tem o condomínio Coliseu, com 69 lotes, 207 habitantes. E o condomínio Fontana de Treve, com 263 lotes, com uma estimativa aproximada de 789.000 habitantes. Quando o deputado estava conosco, que a gente teve a oportunidade de conversar, nós fizemos uma conta, falando aqui no Paraúna, falando aqui no Santa Mônica, falando no jardim, ali no Parque Nossa Senhora das Graças, mais esses condomínios, a gente tem aproximadamente quase 30 mil pessoas. É um número muito significativo, inclusive foi uma informação do deputado no dia para nós, que isso significa uma boa cidade do estado do Paraná e uma boa cidade dentro do território nacional brasileiro, porque não são muitas cidades que têm essa quantia de habitantes. E hoje nós temos, assim, somos vizinhos e temos o mesmo gargalo que é a nossa rotatória. Mas tem mais números para mostrar. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho do Alphaville, porque como eu estou lá dentro, faço parte da presidência, então eu tenho acesso a alguns números que pode ajudar eu a exemplificar que foi o que eu usei. Aqui é um gráfico que a gente fez do aumento e o crescimento de obras que a gente vem tendo
dentro do condomínio. Tá? Hoje, nós geramos emprego, trabalhadores diretos e indiretos. A associação que toca o condomínio tem 6 funcionários. Isso foi igual em 2022 até 2024. Segurança patrimonial, que são o pessoal da Centroseg, que faz a nossa vigilância, e da BRT, nós tínhamos em 2022 22 funcionários e hoje 24. Os prestadores de serviços da construção civil. Aqui, entre fixos e eventuais, a gente tem uma variação ali grande. Mas a nossa estimativa para o ano de 2024, essa conta está junto com o Jardim Alfa, que está ali em frente, a gente vai falar em 1.250, 1.000 funcionários dia, prestando serviço ali. A gente fez uma conta das empregadas domésticas, a gente incluiu não só as mensalistas, como as diaristas. A gente tem uma média de 50 pessoas. Isso é média dia de entrada de pessoas no condomínio. E o consumo, que seria o delivery, carro de aplicativo, 140 pessoas que estão aqui naquele entorno. E aqui eu vou falar um pouquinho em números. O condomínio Terras Alphaville ficou um grande período, desde a sua inauguração até o ano de 2021, em um ritmo mais lento de crescimento. Então, a gente fez uma conta baseada no CUB, em que a gente chegou que nesse período a gente teve um investimento na casa de 64 milhões. No ano de 2022, nós tivemos um crescimento, porque logo quando começou a pandemia, o mercado imobiliário, as construções, elas deram uma acelerada. Em 2022, nós chegamos ao investimento dentro do condomínio na casa de 44 milhões 952 mil. E no ano passado, para nossa surpresa, a gente chegou em 79 milhões 469 mil reais em investimentos. Nós temos um total em 2024 até o mês de abril de 24 milhões em investimento. Essa conta que nós estamos fazendo, nós pegamos os habits, pegamos o metro quadrado dos que foram concedidos e multiplicamos pelo metro de construção para poder chegar nesses valores. Então, assim, são contas que são bem tranquilas, são auditáveis, sem problema nenhum. Então, a gente tem um investimento, desde o início até agora, na casa de 213 milhões. Aí eu tive uma curiosidade, eu acabei me sentando com o pessoal da Prâmio Contabilidade. Acredito que alguns conheçam eles. E nós começamos a falar em números, em investimento. E começamos a fazer conta do que nós geramos de tributo. Só esses condomínios. Eu não estou falando das empresas, eu estou falando só das pessoas físicas. Nós chegamos à casa de 3 milhões e 800 mil reais de tributos por ano, que são recolhidos por essas obras que vocês estão vendo. Eu tive a oportunidade de conversar também com o pessoal da Rotas, que fez essas construções, né, o Porto Carvalho, Porto Belvedere, depois falei com o pessoal do Terra Nova, Canaã. É um investimento que chegou na casa de 52 milhões quando eles começaram esse empreendimento. Dinheiro corrigido, hoje acredito que passa de 74, 75 milhões, pelo que a gente andou conversando. Então, assim, aqui é uma área que tem gerado muito emprego, muita renda para o município, para o estado, e principalmente tem gerado muito emprego, tem movimentado a economia da nossa cidade. E aqui, a gente não podia deixar de mencionar a UTFPR. No dia era a entidade mais representada lá na nossa reunião, foi a UTF. Acho que depois do Alphaville, que a gente estava lá dentro da nossa casa, a UTF estava bem representada lá, né, Abel? Estiveram também o João Paulo e a Marcela, que, pelo que me consta, tem um pleito, também estavam aqui também interessados em saber como estava funcionando, como que era o nosso entorno. Então, compareceram todos, estiveram presentes, ouvindo. E aqui a gente fez um breve relato, né? Nós falamos dos cursos de graduação na área de engenharia, curso de graduação em licenciatura, cursos de mestrado, cursos de doutorados, e mencionamos para o deputado que nós temos aqui na UTF 3.500 alunos, na graduação 500 alunos aproximadamente, prestadores de serviços terceirizados 70, professores 210 professores, técnico administrativo 78, um total de 4.358 pessoas. Nós também fizemos essa apresentação porque todas essas pessoas que frequentam o TFPR também passam pelo gargalo da rotatória. A
apresentamos esses números ao deputado Aliel, para que ele tivesse uma noção da dimensão. Falamos também rapidamente sobre a UEPG, que muitos alunos da UEPG que estão aqui acabam utilizando a rua Rio Cavernoso para ir até a UEPG, que tem uma facilidade muito grande. Então, em função disto, também houve um crescimento muito grande no fluxo de alunos da UEPG que passam por aqui. Até nós tivemos o apoio do Miguel, conversei com ele também, no dia que nós entregamos a carta de pedido de alternativas aqui para o deputado, na nossa rotatória, também ele estava lá nos representando, estava o nome da entidade lá também no nosso pedido. Aqui, como eu disse, nós comentamos, né, que vários alunos que moram aqui no Santa Mônica, no Parque Nossa Senhora das Graças, aqui no Baraúna, ou até próximo ao Mufato, acabam utilizando esse espaço aqui para se locomover até a nossa UEPG. Bom, mas especificamente nós queríamos falar com o deputado e fazer um pedido, porque, assim, várias reuniões que eu tive com várias empresas e com as universidades, nós decidimos que não adiantava mandar muitos pedidos para o deputado, porque mais iria confundir e atrapalhar. Então, a gente foi muito específico. O nosso pedido no dia para o deputado foi para que se melhorasse o fluxo da nossa rotatória. Aqui o que nós dizíamos para ele, que se melhorasse vias de acesso, que a gente não precisasse, por exemplo, quem vem pela PR-151 para ir para o Parque Nossa Senhora das Graças ou para ir para Santa Mônica, ter que chegar na rotatória. Para quem está na Monteiro Lobato e precisa ir para a rua Rio Cavernoso, não precisava chegar até a rotatória. Para que se criasse entornos, para que se criasse a possibilidade de um viaduto, uma trincheira, enfim, para que se melhorasse o nosso fluxo, para que a gente pudesse ter mais tranquilidade e segurança. E aí nós começamos a comentar com ele o que acontece no horário de pico. Eu acho que testemunhos aqui para falar no horário de pico, eu acho que se eu fosse perguntar aqui, todo mundo vai ter uma história diferente para contar. Por sua vez, como eu estou ali no condomínio, o que acontece? Quando eu tenho que sair de lá no final da tarde, 6 horas, eu preciso ir até o centro, é normal eu gastar da rotatória ali, que eu pego para subir no condomínio, que seria ali próximo ao Clube Verde, até a rotatória da UTF, eu gasto 25 minutos. Isso é uma coisa normal no final do dia. Aí eu conversei com o pessoal da IAPOI, da Van Houten, que faz o transporte de vários empregados que estão em todas as fábricas de Carambeí, Castro, ou no entorno que passam por ali, relatam o mesmo problema. Porém, quando tem um dia de chuva ou um acidente, o que é ruim piora muito. Chegou casos, por exemplo, da gente não ter como entrar na cidade. Para mim entrar em Ponta Grossa quando tem um acidente, eu tenho que sair da cidade, dar a volta e pegar outro acesso de entrada para poder, se eu quiser ir no supermercado Tozeto, por exemplo, e tiver um acidente ali, eu tenho que sair da cidade, eu tenho que pegar a rodovia até próximo ali do Cefec, isso. Eu ia falar do Jardim Los Angeles, pegar aquela trincheira para poder entrar na cidade de novo. Então, assim, compensa ir para o Tozeto Nova Rússia. Mas eu usei o exemplo, porque como a gente mora ali, eu vou no Condor, no Fato, o que acontece? Eu não tenho condições. Isso é uma coisa assim recorrente. Mas eu falo, por exemplo, eu estou indo fazer uma compra de supermercado, eu estou indo comer uma pizza à noite, aconteceu um acidente, tudo bem. Mas e se é uma ambulância? E se é algum ferido, alguém doente? Porque a gente sabe que dependendo do acidente, às vezes uma questão de minutos ou de segundos pode ser a diferença entre a vida e a morte. Então, assim, não existe fluxo. Um acidente na rodovia aconteceu próximo aqui, um exemplo, da DAF. Uma ambulância vai chegar lá no horário de pico. Se o camarada depender desses minutos, desses segundos para sobreviver, ele vai morrer. Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu acho um absurdo para uma cidade do porte de Ponta Grossa e da expressão que tem Ponta Grossa. Porque no aniversário de 200 anos de Ponta Grossa na CPG, teve uma fala até que eu citei para o deputado Aliel Machado, do deputado Ricardo Barros. Agora ele está licenciado, né? Está trabalhando no governo.
Ele mencionou que na década de 80, quando ele foi prefeito de Maringá, ele falou que Ponta Grossa era grande. Inclusive, coincidentemente, na mesma época, o Vosgrau era o prefeito em Ponta Grossa. Mas ele disse que não era uma cidade que tinha uma expressão, um olhar como se tem hoje. E ele mencionou no dia do aniversário de 200 anos de Ponta Grossa, na CPG, que Ponta Grossa não cresceu, Ponta Grossa explodiu. Foi algo assim que chama atenção. Ele falou que ele tinha uma inveja boa, porque assim, a questão da industrialização do nosso município chama a atenção do Brasil. Ele não chama só a atenção do Paraná ou do sul do Brasil. Hoje, Ponta Grossa, ela é considerada uma das cidades mais bem industrializadas da nossa nação, pelo pátio industrial que nós temos. Então, essas indústrias, automaticamente, elas geram muitos tributos e muitas receitas para o Estado. Só que a partir do momento que a gente não tem condições de logística, a gente começa a frustrar alguns investimentos ou eles começam a diminuir, que foi a nossa preocupação até com esses condomínios que estão em construção e lançamentos, porque o Alphaville já tramita dentro da prefeitura para lançar o terceiro condomínio. Então, se com um já estava apertado, agora vai começar dois, e a previsão que daqui mais um ano ou dois nós tenhamos três, então é algo que me preocupa, e é algo que está acontecendo já, não é algo que vai acontecer. Isso é uma realidade de todos nós. Aí, uma coisa muito interessante também que eu quero compartilhar, eu conversei com a Abel e conversei com o Romeu a respeito de um pedido que nós fizemos para o DR, a respeito dessas árvores que se encontram atrás aqui do Porto Carvalho. Elas começam bem na rotatória e elas vão até ali no Rancho Dallas. Nós enviamos uma carta para o DRR, como Terras Alphaville, fazendo um pedido para que essas árvores fossem cortadas. Porque nos chamou muita atenção o dia que aquele rapaz faleceu num acidente de moto, que era funcionário da DAF, que ele caiu embaixo de um ônibus, acho que todo mundo ouviu. A coisa mais interessante é o seguinte, todo mundo disse que ele realmente entrou apodando pela direita. E é fato, eu vi o vídeo. Só que uma coisa que não foi mencionada é que tinha um buraco na pista e estourou o pneu traseiro da moto dele. Foi por isso que ele perdeu o controle e caiu debaixo do ônibus. Esse acidente, salvo engano, aconteceu numa quinta-feira, salvo engano, ou numa sexta, eu não me lembro ao certo. Mas o que me chamou a atenção é que no dia seguinte, o caminhão do DR estava tampando aquele buraco. Então, na carta que eu encaminhei ao DR, até eu fiz um pedido para que, a UTF, se possível for que a UTF também faça esse pedido para que a gente possa protocolar no DR. Na carta que eu fiz, eu tenho ela aqui, posso até mostrar para vocês, eu menciono se será necessário cair uma árvore em cima de um carro e morrer alguém para que eles possam vir cortar. Então, assim, como população, a gente está se sentindo muito abandonado. As coisas não estão acontecendo como nós precisamos. Então, é outra coisa que a gente tem colocado, tem reclamado junto ao poder público. Eu tive conversando com a prefeita Elizabeth, eu estava na rádio CBN num sábado, ela estava dando uma entrevista, e no final da entrevista eu tive conversando com ela, e nós falamos justamente desse problema. Eu encaminhei esse protocolo ao DR, inclusive mandei uma cópia do documento para o gabinete dela. E assim, o Roberto Mombruel, proprietário ali da CBN, também nos deu uma ajuda para tentar fazer esse processo andar, mas as coisas são muito lentas. Hoje, por exemplo, começou a chover de novo, essas raízes dessas árvores estão expostas, então ela não só coloca em perigo nós que passamos ali, mas eu acredito que tem alunos de fora que devem passar por ali, ou alguns de vocês que também passam, utilizam aquele espaço, que estão correndo risco como todo mundo. E sem falar na linha férrea, o trem da Monteiro Lobato. Foi outra coisa que nós mencionamos ao deputado. O professor André comentou comigo, o teu sogro, né? Estava numa ambulância. Deu tempo só da ambulância cruzar e o trem passar. Então, eu citei o caso do acidente, mas fora o acidente também eu posso citar aqui o trem. Então, e esses minutos que talvez ele ficasse parado foi o que eu comentei com vocês, que é uma diferença, provavelmente, entre a vida e a morte. Comentei também com o deputado Aliel que Maringá, agora no dia 10 de maio, completou 77 anos. É uma cidade que foi fundada em 1947. E algumas pessoas até falaram, ah não, lá ela é uma cidade mais nova, ela teve a oportunidade de ser planejada.
Lá a linha férrea passa toda subterrânea. Mas aí eu estava falando para o deputado, aqui é uma área que não tem nada, que ela tem toda a possibilidade de ser planejada, ser feita, ser realizada, e nós podemos ser muito melhor do que nós temos em outras cidades. Nós podemos fazer muito mais do que foi feito em outras cidades. Até porque nós temos um pátio industrial aqui que nos precede, nos ajuda e nos impulsiona como município para ter força para pedir. Então é algo muito interessante. Mas nós comentamos essa questão da linha férrea também, fizemos essa comparação com Maringá, porque na oportunidade do aniversário da cidade, como eu falei, o Ricardo Barros estava lá junto, fez esses comentários, e eu ouvi isso que eu estou falando para você. Lá é uma cidade mais nova, então ela foi mais planejada. Ponta Grossa está com 200 anos, não teve essa mesma oportunidade. Não, eu não concordo com isso. A melhor oportunidade do mundo nós estamos tendo agora. E aí, para causar um pouquinho de dúvida no Estado e dificultar um pouco a nossa demanda e o nosso pedido, trata-se de uma rodovia estadual com localização no perímetro urbano municipal, com entes federais envolvidos. Então, são diferentes esferas do poder público, são diferentes, e assim, nós como cidadãos, ficamos naquele jogo de empurra. Até o Rantum, que antecedeu aqui, falou um pouquinho, ele falou algo interessante. Pela população que nós temos aqui e pela força que nós temos como ter representantes na Câmara Municipal, mais de um, com muita tranquilidade. Nós temos capacidade de ter representantes na Assembleia Legislativa do Paraná, temos condições de ter representantes na Câmara Federal. E assim, nós temos essa possibilidade, ela é real, nós temos uma população grande aqui no nosso entorno. E então é o mesmo problema. Então é uma fala que a gente está trazendo só para causar esse despertar, para que a gente possa entender a força que nós temos, a necessidade que nós temos e o que nós podemos fazer, o que nós podemos pedir. No dia também, me perguntaram, nós lançamos um abaixo-assinado, até ficou 2 cadernos aqui na UTF. Me dá licença, deixa eu... Me perguntaram por que a gente não fez online, mas na verdade instruíram a gente a fazer dessa forma no papel. A gente ia fazer com assinatura digital, mas pediram para nós... eu tenho mais de 20 cadernos com 1000 assinaturas que está... Eu tenho na DAF, eu tenho na Frísia, eu tenho na Maltaria, todos os condomínios, porque nós vamos ter uma audiência no mês de agosto, na Assembleia Legislativa do Paraná, onde nós queremos levar uma petição das pessoas físicas. Eu tive a oportunidade de falar com o pessoal da Maltaria, da DAF, e nós, como pessoa física, muitas vezes temos mais força do que as empresas estão dando ali para conseguir um contorno em frente ali à DAF. Esse contorno ficou acertado, que vai ser pago pela Maltaria, pela DAF e pela Frise. O governo não vai dar nada. E mesmo assim, eles pagando, eles estão dependendo agora da autorização do Estado para poder fazer, para melhorar o fluxo. Então, assim, só para que vocês saibam, isso aí é uma coisa que está acontecendo. Eles tiveram uma reunião no mesmo dia 16/9, onde nós tivemos ali com o deputado, eles tiveram essa reunião com o Ratinho em Curitiba, para poder resolver essa questão. Porque sem esse contorno, eles acabam tendo que fazer um desvio muito grande. E isso daí é uma coisa que está acontecendo, latente. Tive a oportunidade de conversar com todos eles. Então, assim, nós lançamos isso daqui para tentar conseguir, porque segundo o deputado conversou conosco, se nós conseguirmos acima de 20.000 assinaturas, a Assembleia Legislativa do Paraná tem que colocar em pauta esse projeto para ser votado. Então, assim, sozinho ninguém faz nada. Então, assim, é só para conscientizar que se cada um ajudar, buscar uma assinatura, pegar para que a gente possa tentar ter força para que esse projeto saia da gaveta. Esse projeto existe. Depois da minha conversa com o deputado, as pessoas que estavam presentes, ele assumiu um compromisso conosco no final da nossa fala, que uma verba entre 3 a 5 milhões ele conseguiria com uma emenda parlamentar, porém ele iria fazer uma provocação no Estado e no município de fazer uma obra compartilhada, onde ele entraria com uma verba federal,
em torno de 34% do valor total da obra, caso o município entenda que a viabilidade ele seria um viaduto. Então ele iria fazer essa provocação. Depois da nossa reunião, no dia 16 foi uma quinta, na segunda-feira seguinte, acho que salvo engano foi dia 21, saiu na imprensa, até na oportunidade vários radialistas estavam falando sobre o assunto, foi onde me procuraram para saber se era uma reunião da Alphaville, e aí eu acabei explicando que não era uma reunião da Alphaville, era uma reunião de lideranças locais, de empresas e entidades que tinham esse interesse. Mas só para que vocês entendam, né? Começou a se falar muito em asfalto, depois de um pequeno barulho que a gente fez, então a gente não pode deixar esfriar. Saiu o anúncio do prolongamento da Anita Garibaldi. Esse projeto para duplicação ou binário, que eu conversei com o deputado Aliel na semana passada, o projeto do binário está bem forte. Talvez não saia a duplicação, mas possa ser que aconteça um binário. Ele está conversando, deixou uma linha aberta conosco. Então, assim, possibilidades nós temos. Só que como população nós temos que ser multiplicadores dessa ideia para que cheguem várias pessoas e para que mais pessoas possam entender o que está acontecendo. Então, em resumo, para passar para vocês, eu tenho aqui, poderia colocar os acidentes, eu tenho a foto de vários acidentes aqui, recortes de várias matérias que se passaram no jornal, mas eu acho que todo mundo tem conhecimento de sobra. O trem, vários incidentes que a gente teve aqui no nosso entorno, acho que todo mundo tem de sobra. Mas foi uma semente que a gente plantou. Mas a semente precisa ser regada, precisa ser adubada, precisa ser cuidada para que ela possa crescer e dar frutos. E isso daí é só com a ajuda de todo mundo que a gente pode fazer. Mas nós temos que se conscientizar que precisamos fazer bastante pressão para que eles comecem a falar muito mais da gente, para que eles comecem a olhar, para que melhore o entorno e facilite a vida de todo mundo. Então, foi essa apresentação feita para ele, foi entregue um pedido para ele no dia, ele recebeu esse pedido em mãos, assumiu esse compromisso conosco, deixou claro que ele conseguiria uma verba, que ele iria já provocar essa conversação. Então agora, se alguém tiver alguma pergunta, tiver alguma sugestão para fazer, eu deixo em aberto. Por favor. Pessoal, boa tarde a todos. Então, assim, sobre esse assunto aqui, coincidentemente, na segunda-feira passada, vocês sabem que eu sou diretor na Associação Comercial, né? Então, desde que começou o novo pedágio, a gente tem, na Associação Comercial, discutido muito a questão do trânsito, principalmente o percurso para Curitiba, que virou uma loteria, né? Saber que dia que leva um dia e que dia que leva uma hora para chegar em Curitiba. E aí a gente convidou, então, os presidentes por enquanto, as duas empresas que venceram o pedágio, né? Um já veio, que é o que faz o trecho lá de Curitiba, e que mostrou que vai ser um pedágio ruim para sempre, não vai mudar muita coisa. Hoje à noite a gente vai receber o presidente da outra, que já está em operação também, né? Do outro lado do estado, que pega um trecho nosso também. E na semana passada o Sandro Alex esteve lá na Associação Comercial, porque a gente entender o que era o projeto da duplicação da rodovia Ponta Grossa-Palmeira, que apareceu uma notícia na TV que era duplicação, e daí apareceu que seria duplicação até a entrada do Guaragi, até o aeroporto, na verdade. Então ele veio explicar isso. Ele falou que são duas licitações diferentes. Uma que vai acontecer, já vai começar a obra agora, é de fato a duplicação até o aeroporto, que é lá do acordo de leniência ainda da Rodonorte. A Rodonorte está pagando essa duplicação. Então é a própria CCR que contrata a empresa, então não é licitação, então já vai começar já e vão duplicar o percurso ali para tirar os carros que vêm de Palmeira, do aeroporto, e jogam na rodovia do lado da Heineken para depois vir para cá, para o centro, né? Então vai mudar bem ali o percurso da W3. E dali para frente é uma obra do Estado que não vai ser duplicação, vão melhorar só o fluxo, né, com terceira faixa e tudo mais, e feita de cimento.
E daí nós questionamos em relação aos outros, né, trechos. Daí ele contou também que no pedágio, agora que vai ser em novembro a licitação, está previsto o Arco Norte, então vai pegar desde a Maquita, faz o percurso em torno, passa lá em Itacoca, sai aqui do lado da DAF, e continua e vai sair no trevo, lá na frente, já no acesso quase Guarapuava Norte. Mas isso é um negócio para 10 anos de obra, né? E falou aqui da questão do retorno ali da DAF, que também já é uma demanda antiga deles ali. E eu que falei aqui do percurso, nem sabia que estavam fazendo esse movimento, nem tinha visto esse caderno dessa questão nossa aqui, porque conforme o horário que a gente vai sair daqui, a gente fica um tempão também esperando na descida ali para subir, né? Para o outro lado. Daí ele falou o seguinte, que tem um projeto já, que aqui é, como você falou, né? A jurisdição é estadual, da ferrovia até Jaguaraíva, até lá o norte do Paraná, divisa com São Paulo. E que, de fato, existe já um projeto dentro da secretaria dele, que já estão fazendo o projeto técnico, porque tem ponte, tem um monte de coisa aqui no meio do caminho, né? Para fazer a duplicação de lá até aqui a rotatória. Ele disse isso, né? E que lá na ferrovia estão fazendo um estudo para fazer passagem de veículos por trincheira, porque o relevo permite, né, fazer uma certa facilidade. Foi coincidência. Daí hoje, antes de vir para cá, eu mandei mensagem para ele perguntando, né, reforçando se de fato já existe isso, o que ele dizia. Falei que teve a reunião com a Liel, né, que o Rogério tinha me falado. Ele falou assim, ó, por ser rodovia estadual, eu não sabia desse valor aí, o Rogério não tinha falado nada disso. Por ser uma rodovia estadual, qualquer medida que vai ser tomada vai ter que falar com ele lá na Secretaria de Infraestrutura. E que ele se colocou à disposição para mostrar os projetos, em que pé que está, para entender, porque envolve exatamente essas demandas maiores, que é a duplicação até a rotatória e a trincheira embaixo do trem. Então, isso foi a semana passada, na segunda-feira, que ele falou. Até quando o Rogério me ligou, eu falei isso para você, né, Rogério? Ele falou, ó, você foi tratado segunda-feira na Associação Comercial. Porque o que vai acontecer aqui? Lá do outro lado do Parque Industrial não tem mais terreno nenhum. Então, todas as novas empresas que virão para esse lado aqui. Então, o problema não é só esse número de pessoas ali, né? Então, e Carambeí inteiro, em torno de 45% da força de trabalho de Carambeí vai de Ponta Grossa para lá. Então, aumenta aí mais ou menos umas 4 mil pessoas transitando nessa região. E essa é a questão que a Associação Comercial vem discutindo lá internamente. Por quê? Porque as saídas da cidade, né, com o pedágio piorou para Curitiba. O trecho de Palmeira é muito ruim, tem muito acidente. Essa saída aqui, ela ficou praticamente inutilizada em função do número de pessoas, inutilizada para transporte e tudo mais. E agregue a isso, né, a questão do contorno leste nosso, que lá atrás era no governo do Péricles, para não perder o dinheiro que estava estourando o prazo, foi feito uma rua, né, não foi feito uma rodovia. Então, isso, apesar de ter sido ser tratado como rodovia, ela é uma rua que passa por dentro da cidade. Então, esse é outro problema que a Associação Comercial tem discutido, e foi apontado no Master Plan também como dificuldade. Mas eu trouxe isso a título de informação, porque, coincidentemente, né, esse assunto foi abordado de maneira indireta lá na Associação Comercial na segunda-feira passada. Até eu posso pedir a ata da reunião da Associação Comercial e passar para vocês, porque lá fica tudo registradinho, o que ele falou, como secretário de Estado, que ele estava lá, né? O que ele falou, e aí você já tem, inclusive, um ponto de partida para dar sequência no trabalho, tá bom? Eu falei com ele antes de vir para cá, para ver se confirmava o que ele disse lá, ele falou que confirma. E se coloca à disposição também, tá bom? Ok, maravilha. Nós tivemos a oportunidade de falar com ele também, e uma coisa bem interessante, nós sabemos que existe um projeto, sabemos que esse projeto está na gaveta, só que em 21 de maio, agora, completou 10 anos que esse projeto está pronto. Tem uma matéria na rede, que vinculou no dia 21 de maio de 2014, falando desse contorno norte. E nós estamos hoje em 2024 e novamente veio a promessa que já existia em 2014. Essa matéria eu tenho a matéria da rede, se precisar. Antigas? Não, só que agora entrou no edital do leilão do pedágio. Nós estamos sabendo, mas a gente tem cobrado, inclusive esse trecho aqui
da rotatória da UTF até a saída da cidade, também existe já uma discussão de um binário já faz algum tempo. Só que a necessidade, ela bateu de uma forma tal que eu gostaria de ver isso daí. Eu não sei se eu vou ver, mas enfim. Por isso que a gente está fazendo barulho, para que a gente seja notado, para que a gente seja visto, para que o pessoal dê essa atenção. Nós temos interesse em conversar com todo mundo que tenha condições de ajudar. No dia, até eu vou usar a figura do Abel, que está representando a UTF neste momento. O deputado assumiu um compromisso conosco lá, de uma verba parlamentar. Então, só reforçando, não estava só eu e o Abel, mas tinha o pessoal da DAF, o pessoal dos condomínios vizinhos, tinha o pessoal da Frisia, tinha o pessoal da Iapó, da Van Houten, tinha o pessoal da Cargill, que todos estiveram lá juntos. Ele se prontificou, ele vem passando algumas notícias. Na mesma segunda-feira em que o Sandro Alex esteve lá na Associação Comercial, o Aliel estava inaugurando um CEMEI junto com a prefeita, até foi uma pauta de discussão deles a respeito desse assunto. Então, assim, a gente só está tentando bater como população, mas nós precisamos unir forças. A Associação Comercial é uma força tremenda, que eu acho que a gente tem que utilizar dela, sim. A gente tem que falar, tem que erguer a mão. Sim, ótimo. A gente tem que falar, a gente tem que correr atrás para a gente conseguir essa melhoria. Até como cidadão, como pessoas que utilizam essa via, porque aqui eu acredito que nós temos uma coisa em comum. Todo mundo usa praticamente o mesmo trajeto. Tem razão. Você não consigo entender. Chico, por favor, você faz o microfone porque a gente está gravando agora. Não vem aqui. Vamos ver se eu sei responder também, né? Boa tarde. Esse problema que está sendo levantado agora, que contando a ajuda do deputado Aliel Machado, é o seguinte: como que a autorização é dada para ser montados esses condomínios? Como que acontece isso? Porque é diferente. Esse problema que está tendo agora já é um problema que nem o Nelson falou. Quando começaram a fazer esses condomínios, a autorização, o responsável por essa autorização, que eu não sei como é que ele permite ser feito um loteamento sem acesso. Aí é uma coisa bem interessante que eu posso falar para você. Já está há uns 5 meses, acredito, salvo engano, pode falhar alguma coisa, já o projeto do terceiro condomínio. Nós temos o Terras Alphaville e o Jardim Alfa já está concluído, está na prefeitura. Inclusive, assim, já está aprovado para começar o terceiro condomínio. O Alphaville em São Paulo, como teve alguns acionistas que foram trocados, foi vendido parte do Alphaville. Então, está na mão do pessoal que assumiu agora. Eu tive conversando com eles há um mês atrás, que eles estão na dúvida, mas provavelmente vai se chamar Terras Alphaville 2. Vai ter mais ou menos 390 terrenos. Então, isso já é uma realidade, deve sair. Aí conversei com esse pessoal que está fazendo esse condomínio na subida, que também é um condomínio de loteamento. Tem um outro lançamento que vai ter na região de um outro condomínio que já está autorizado. E fora isso daí, na frente a hora que você sobe aquela avenida para ir para o condomínio Terras Alphaville, tem uma fazenda do lado, que é a construtora Cirela. Já fez 2 propostas, eles estão tentando entrar em um acordo para que saia um novo condomínio ali também. Então, assim, eu também acho um absurdo, mas assim, é lei, tá? É dever do Estado, a partir do momento em que ele autoriza um loteamento, prover acessibilidade. Então, o que nós estamos pedindo é só que a lei seja cumprida. A acessibilidade, o governo autorizou, criou, está lá. Desses 692 terrenos residenciais, 50 comerciais, os 449 residenciais estão todos vendidos. Eles já têm dono, já tem uma pessoa física que acreditou nesse projeto, comprou e está com o seu terreno lá. E assim, eu dei só uma amostra do que foi investido. Eu falei com o professor Romeu, aqueles números do Bosque Mistral eu peguei com ele, que ele também está construindo lá. É outro loteamento que está aqui no nosso entorno. Falei com o pessoal da Van Wip, é enorme o
o condomínio ali já tem algumas construções, eu nem conhecia direito, tive a oportunidade de entrar lá, dar uma olhada. Então, todos eles estão com seus alvarás, com as suas autorizações, totalmente em dias, tudo certinho e autorizado pelo Estado. Pelo município, né, para ficar mais fácil. Então, só para fazer mais uma lembrança da nossa reunião lá no 16, da fala do deputado Aliel, isso está ligado diretamente à nossa Câmara de Vereadores, na nossa Lei de Impacto de Vizinhança. Então, é por isso que nós estamos hoje reunidos aqui, para solicitar, né, que os próximos, né, nossos próximos vereadores ou os atuais, que pensem nessas questões, né, a hora da aprovação de um desses condomínios que tenha realmente a contrapartida, né, como, por exemplo, essas fazendas, se fizessem pelo menos, né, um passeio na frente dessas fazendas, já ia resolver bastante a necessidade das pessoas andar no carreiro com o celular ligado à noite, que eu vejo isso diariamente. Tá? Foi só uma... Oscar, por favor. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Oscar, né, para quem não me conhece. Jefferson, eu sou professor, né, você sabe aqui, mas eu também sou representante do núcleo do Sindicato dos Professores. O que nós puder fazer, nós vamos fazer, né, nós estamos à disposição. O nosso sindicato ele tem bastante conhecimento com alguns deputados, principalmente da bancada federal, e alguns deputados da bancada estadual também. Eu vou falar de uma pessoa que a gente tem uma ligação muito direta, que é o deputado federal Tadeu Vernelli, né? Ele está puxando agora as mudanças, vamos dizer assim, dos professores EBTTs para magistério superior, né? Essas vagas podres que a gente tem, ele está ele trabalhando junto lá, e também tem a bancada do Paraná. Então, o que nós puder fazer, você fala, Oscar, entre em contato, vamos atrás, a gente está sempre à disposição. Mas é o Werner ou o outro que está lá, Abel? Ele, o Werner. É o Enio, né? É o Enio Werner. Isso. Então, a gente tem contato com ele também. Então, fica à vontade. Se precisar de nós, é só mandar. E diz o que nós temos que fazer, né? Nós estávamos, antes de vir aqui, dá uma olhada ali naquele negócio ali do professor Celso. Celso, empresta aqui. O professor Celso é o nosso, com todo respeito, Celso, o pessoal chama ele de doutor, professor Pardal, e ele está sempre um apelido muito carinhoso. Então, o professor Celso já fez vários trajetos de modificação com viaduto, 6 ou 7 trajetos aqui, ele já sentou ali e fez. Quer sentar? Vou passar a voz para ele, pode ser? Celso, chega à vontade aí, Celso. Valeu. Opa. Boa tarde a todos aí. Bom, conversando com o professor Romeu na semana passada, o professor Evanir falou da possibilidade também de ser solicitado um viaduto, né, nessa questão da rotatória. Daí, no fim de semana, eu do Google Maps aí, do viaduto da rotatória e de alguns viadutos do Vendrame e da Souza Naves, né, só para comparação, né, eu tenho aqui. A minha ideia era assim, fazer um projeto básico sem muita indenização, né, para custar barato, porque o espaço ali não é tão grande. Então, esse aqui é uma cópia do viaduto do Vendrame, tá? Ele tem um diâmetro aproximado, né, de 600 metros. E aqui o outro viaduto da Souza Naves, aqui em entroncamento, que tem um diâmetro também aproximado de 500 metros. Tá? De abrangência, de alça do viaduto e tal. Então, eu fiz um projeto, algumas ideias, né, para colocação de um viaduto aqui, na rotatória. E é complexa, porque tem várias entradas e as prioridades, né, são algumas possibilidades. Eu fiz um ali que eu gostei, que é a prioridade de ligar o contorno sul com a PR-151 e com a saída que vai para o RPC.
né? Porque ele tem um problema a mais. Tem caminhão que vem ali, sobe, né, naquela subidão ali, é perigoso, né, voltar. Então, as pessoas ficam com medo, eu mesmo fico vendo o caminhão, né, carregado ali que vem do contorno leste e vai para aquela área, para aquela região. É perigoso, né? E, por alguma razão, né, uma troca de marcha mal feita, coisa assim, voltar o caminhão carregado. Então, eu fiz uma opção de ligar direto, né, do contorno leste com a PR-151 e com a saída para a RPC, por um viaduto. Pela complexidade, vai ter que ficar a rotatória também, né, para alguns acessos. Então, eu fiz algumas opções aí, posso passar para você. E sem muitas alças, né, porque daí usa praticamente o espaço que tem, né, custa mais barato. Claro que é só um projeto planimétrico, não é altimétrico, então, mas a geografia permite, né, a topografia permite fazer, às vezes até trincheira, como foi falado aí, então, né, para resolver o problema. Mas, claro que vai ter que fazer um investimento. Mas eu fiz. Então, nesse fim de semana aí, só algumas opções para, bom, se for... então, tá bom? Mas é isso. Obrigado. Valeu, obrigado. Trabalho muito bom, professor. E assim, eu acho que a gente tem que aproveitar aqui, o professor Oscar tem esse contato, o Canabarro, para que essas demandas, esses pedidos ou até esses projetos cheguem na mão das pessoas certas. E como é a jurisdição estadual, existe essa predisposição da Leal de passar um valor. Faz ideias de dizer tudo isso, porque senão o povo é meio vaidoso. Sim, eu sei que ele pisa no rabo deles, vai dar sobe, e daí, né, como dizia um prefeito amigo meu, que quando o prefeito quer, pode não dar certo, quando ele não quer, não dá certo. Inclusive, o Aliel disse isso para nós, tá? Ele não sabia se ele ia ajudar ou que talvez ele podia atrapalhar. Ele foi muito sincero, ele falou que a política é algo muito complicado. Ele foi muito honesto, muito sincero conosco. Ele disse em alto e bom tom, mas ele falou que depender de mim, eu disponibilizo, pode voltar. Mas eu acho que então essa notícia podia chegar até ele. A gente pode marcar uma rodada assim, né, Abel? Até se ele se prontificar, nós podemos aqui mesmo fazer essa apresentação, conversar com ele. Eu também me comprometo a movimentar o condomínio, trazer pessoas aqui, para que a gente faça, pode ser até um auditório maior, para que a gente faça esses pedidos, para que a gente converse. Tem uma linha escrita assim, que ele finalizar todos os acessos da cidade duplicados até o final da gestão, para poder dar, inclusive, a novos. Claro, nós, é um compromisso, não é? Convidar o deputado Linha aqui esse escritório. Não, mas ele tem que marcar as 8. Mas eu acho que Não vai vencer, aqui Marca 6h40, que é o horário ideal. eu acho que a gente não podia perder, não. Podia aproveitar. Ele está sabendo da reunião que a gente fez, ela se tornou pública. No dia 21 mesmo, o dia que ele fez a apresentação no rádio, foi muito falado esse assunto. Tem várias matérias, tanto no rádio quanto no jornal que saiu. No entanto, foi o que eu comentei contigo, até nos questionários, se era uma reunião do Alphaville, até eu dei essa resposta, mas assim, eu acho que é importante, se a gente conseguir, é importante porque assim, é uma demanda que eu acredito que de todo mundo, de todos nós que estamos aqui. Então, eu acho que vale a pena. Então, isso eu queria compartilhar, não sei se mais alguém quer. Então, maravilha, muito obrigado.